meus DPTs? Bora estudar? Hoje, nos nossos 5 minutinhos de infração, falaremos sobre as infrações de deixar de reduzir, tá bom? Mas antes, se você é novo no canal, assina o de parar o trânsito e aciona o sininho, tá bom? Vamos lá! Então, bora começar. Assim como no vídeo passado, quando a gente falou sobre as infrações por deixar de parar, as infrações por deixar de reduzir também só são de dois tipos, que são gravíssimas e graves. Então, a priori, só teremos infrações por deixar de reduzir, gravíssimas e grave, tá certo? Então, as infrações gravíssimas por deixar de reduzir são 5. A primeira delas, quando você se aproximar de aglomerado de pessoas, agrupamentos, né, cortejos e préstitos. Préstito, grupo de pessoas que caminham juntas com determinada finalidade, procissão, cortejo. Pronto. Então, como você está se aproximando de várias pessoas, né, tem um aglomerado de pessoas ali, você tem que reduzir, senão você vai estar incorrendo numa infração gravíssima. Da mesma forma como as infrações por deixar de parar. Então você vai decidir, né, se naquele momento só reduzindo já resolve ou se você tem que parar totalmente quando você visualizar um aglomerado de pessoas. Porque uma das duas você vai estar incorrendo em infração gravíssima, ou por deixar de reduzir ou por não parar o veículo, certo? A segunda infração é quando você se aproximar de escolas. Por que isso, né? Sabe que escola tem um menino bem quietinho, né? Aqueles meninos bons. Imagina que um menino desse atravessa aquela pista, né? Pra lá, pra cá, né? Feito um louco. Atrás de uma bola, por exemplo, sei lá. Então, o menino atravessa correndo. Se você vem ali na velocidade, mesmo na velocidade máxima da via, né? A velocidade permitida, você tem que reduzir, né? Porque se de repente passa uma criança dessa, não vai dar tempo de você frear a tempo, tá certo? Outro também é quando se aproximar de hospitais, da mesma forma, né? Por ali, por hospitais, quem tá passando por ali são pessoas que estão doentes, transtornadas psicologicamente, né? Porque tem um ente querido, uma pessoa que de alguma forma está desatenta, né? E aí, se você estiver numa velocidade, como já falei, mesma velocidade permitida, pode não dar tempo de reduzir. Também quando você se aproximar de parada, de embarque e desembarque, gente, pelo amor de Deus, quem já pegou ônibus sabe o desespero que é o cidadão estar do outro lado da pista e ver o seu ônibus chegando. Ele não consegue ver mais nada, ele só vê aquele ônibus, o ônibus dele indo embora. Então ele passa feito um louco. Então vai estar passando próximos de paradas de embarque e desembarque, reduz a velocidade, tá certo? E a quinta é quando tiver uma grande movimentação de pedestre naquele local. Então você reduz a velocidade. Sei lá, um show da Garota VIP aqui no Castelão, né? Tem um monte de gente ali pra lá, pra cá, pedestre. Então você tem que reduzir a velocidade, tá certo? Então essas são as infrações gravíssimas. Você vê que está mais relacionado a pessoas, né? Mais relacionado à segurança das pessoas. Agora vamos falar das infrações graves por deixar de reduzir. São 10. A primeira é deixar de reduzir quando você encontra um trânsito controlado por um agente. Então, de novo, né? O agente aí sendo infração grave. Então, se o trânsito está sendo controlado pelo agente e você não reduz a velocidade, estará cometendo infração grave, tá? A segunda é quando você for se aproximar de calçadas, acostamentos e cruzamentos não sinalizados. A gente sabe que os cruzamentos não sinalizados, a preferência é de quem vem da direita. Mas o certo, para sua segurança mesmo, é reduzir a velocidade. Porque se você não estiver reduzindo a velocidade quando for passar
por um cruzamento, você estará cometendo uma infração grave. A terceira faz relação com esta segunda, que é quando você for se aproximar de faixa de domínio não cercada. Então, faixa de domínio não cercada, quando você estiver se aproximando delas, se você não reduzir a velocidade, estará cometendo infração grave. Quarta situação é quando você está entrando numa curva de pequeno raio, né? Aquela curva bem fechada. Então, tem que reduzir, porque senão você estará cometendo uma infração grave. A quinta situação é quando você estiver se aproximando de sinalização que diz obra ou trabalhadores na pista. Pronto. Esse tipo de sinalização, você tem que reduzir a velocidade para não incorrer numa infração grave. Mas entenda, se tiver trabalhadores na pista, né, aquele monte de trabalhadores, e você não reduzir, ali tem pessoas, tem um aglomerado de pessoas. Então você já vai estar incorrendo uma infração gravíssima. Lembra? Deixar de reduzir quando vê um aglomerado de pessoas. Então, é grave só para sinalização. Se você descumprir uma sinalização de obras ou trabalhadores na via. Sexta situação. Fenômenos da natureza. Como assim? Então, ó, se tiver com vento forte, chuva, neblina, cerração, reduza a velocidade para não cometer uma infração grave, certo? O sétimo é pavimento ruim, tipo escorregadio, né? Defeituoso, além de você esculambar a suspensão, o amortecimento, talvez furar um pneu do seu veículo. Se você não reduzir, você ainda vai estar cometendo uma infração grave. Outra situação que você tem que reduzir é quando você avistar animais na via, tá? Tá vendo ali uma vaquinha, alguma coisa? Eu acho que vi um gatinho. Pronto. Se você vê lá algum animalzinho na pista, você tem que reduzir. A nona situação é declive, né? Em declive você tem que reduzir, porque não é um tobogã, tá certo? Você reduz a velocidade e desça devagarinho, para não cometer infração o quê? Grave. E a décima é quando você for ultrapassar um ciclista. Por favor, gente, né? Cuidado com os ciclistas. Quando for ultrapassar um ciclista... A intrusa. Quando for ultrapassar um ciclista, reduza a velocidade, tá? Senão você estará incorrendo numa infração grave. Então são essas 10 infrações graves. Então, recapitulando, quais são as 10 situações em que você estará incorrendo em infração grave se não reduzir a velocidade. Quais são? Primeira, trânsito controlado por agente. 2, quando você se aproximar de calçada, acostamento, cruzamento não sinalizado. 3, quando se aproximar de faixa de domínio não cercada. 4, quando for adentrar em curva de pequeno raio. 5, se aproximar de placas com indicação de obra ou de trabalhadores na via. 6, fenômeno da natureza, né? Quando estiver sob chuva, cerração, vento forte, neblina. 7, pavimento ruim, tem que reduzir. 8, animais na pista, tem que reduzir. 9, declives. E o 10º, ao ultrapassar ciclista. Todas essas situações são infrações graves se você não reduzir a velocidade. Pronto, acabou o nosso 5 minutinhos de infração de hoje. Então, ó, compartilha, comenta, aciona o sininho e beijo. Até o próximo vídeo.